Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes por Educa-PE para os 8º anos. Hoje vamos estudar sobre a música, os principais movimentos da música. A música é uma forma de arte imaterial e temporal. Quando se ouve uma música, existe uma predisposição do ouvinte na percepção dos sons, procurando e criando sentido e dando uma ideia de unidade a ela. Isto é, a intenção de ouvir aquele grupo de sons como música é fundamental para a percepção. É uma das razões da dificuldade de ouvir músicas muito diferente do gosto pessoal de cada um. Então, assim, quando você vai ouvir uma música, normalmente você ouve o seu estilo favorito. Então, existe a predisposição de você ouvir aquilo que você gosta, né? O que você se identifica. Então, existe a dificuldade, né? Por exemplo, tem pessoas que não escutam de forma alguma um determinado ritmo, um determinado cantor, ou porque não gosta das letras, ou porque não gosta da forma que as pessoas cantam, né? Então tem essa predisposição para ouvir o seu gosto, né? O que você gosta, assim, para você ter um sentido, porque cada uma pessoa vai sentir uma música de uma forma diferente, né? Vai se identificar com um determinado estilo, com um determinado cantor, com determinada letra. Então pode existir essa dificuldade, né, quando você não está habituado ou você não se identifica ou não gosta de determinado som. Pode-se dizer que a música serve para entreter, né, para divertir, também para protestar. Ela pode ser usada em rituais ou até condicionando o ouvinte de maneira subliminar. Seria isso. A música muitas vezes aparece de maneira subliminar, sem que o espectador perceba claramente e acabe interiorizando como um repertório do subconsciente. Muitas vezes você nem percebe, né, que aquela música ali está tocando. Então ela vai meio que de uma forma subliminar. Quando ela está assim, que vai entrando no seu subconsciente, você nem percebe que ela está tocando, mas ela está sendo usada de alguma forma, né? Quem falava muito isso era Suzy Gunn. A música é a linguagem que mais viabiliza o consumo massificado. Então ela é muito democrática, então ela vai estar em vários lugares, em vários ritmos, né? E sim, em vários gostos, né? A gente não tem um estilo musical apenas, né? A gente tem o rock, tem o reggae, tem o carimbó, aqui temos o brega, o melofunk, enfim, né? Ela vai atingir determinadas pessoas e você vai se identificar, vai ouvir aquilo que mais você gosta. Então, assim, ela é uma linguagem que mais viabiliza o consumo massificado. E ela está presente em muitas atividades, né? Assim, de comunicação de massa, leva uma vela e até mesmo no supermercado. Então, onde a gente for, a gente pode encontrar música. A gente vai ao teatro, às vezes você vê música lá também. Você não apenas vê a música num concerto musical, né? Você vai estar assistindo a sua novela, normalmente tem música, né? Na novela tem determinado personagem, já tem determinada música, então às vezes você até já identifica o personagem ou a música por causa dessa união, né? Da música com a teledramaturgia, com o cinema também. O cinema lançou grandes trilhas sonoras, assim, muitas músicas foram feitas para determinado filme, para determinado personagem. Então, ela vai estar em vários lugares. Alguns teóricos também afirmam que muitos supermercados usam a música para justamente ajudar no fluxo de clientes, né? Às vezes falam que quando o supermercado, por exemplo, está muito cheio, então eles botam uma música mais agitada, que para o cliente ir lá fazer as compras mais rápido e sair para movimentar. Aí quando o supermercado, por exemplo, está mais vazio, a tendência é colocar em músicas mais calmas para o cliente ficar mais à vontade, demorar mais lá e comprar mais coisas. Então, assim, ela vai ser usada em vários momentos da nossa vida, né? A gente vai estudar agora um movimento que também fez muito sucesso no Brasil, né? Que é o rock brasileiro. Paralelamente, a Jovem Guarda seguia esses festivais de música, né? Os festivais de músicas que lançou muitos artistas, né? Se consagrou muita gente nesse meio, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Elza Soares. Então, foram nos festivais de músicas que tinha-se na época, no final da década de 50, 60, que lançou esses grandes artistas. Então, paralelamente, tivemos a Jovem Guarda
que já foi uma resposta, né, desse festival de música, porque começou a fazer muito sucesso e na televisão estava sendo proibido a transmissão do futebol. Então, o que é que a gente vai colocar no lugar? Colocar a Jovem Guarda. Então, nesse momento, tivemos a Jovem Guarda e os festivais de música, né? Então, que lançou muitos artistas. O festival, e foi na terceira edição do Festival da Música Popular que aconteceu o mais famoso e marcante de todos, né, das edições, que foi em outubro de 1967. Aí foi lançada a música Alegria, Alegria, né, de Caetano Veloso, e Domingo no Parque, né, de Gilberto Gil. Então, essas músicas foram lançadas nesse festival. O que marcou também este ano foi a inovação, né? Eles não saíram vitoriosos, mas a música inovou, né? Então, o que marcou foi a inovação de Caetano e Gil ao incrementarem elementos do rock na música brasileira também, o que causou estranheza para muitos, né, na época. Que, como muitos artistas, né, da música brasileira, eles defendiam o purismo da música ser tocada com violão ou com piano, então da música autêntica brasileira. Então, quando Gil e Caetano também, eles misturam elementos do rock, né, na música brasileira, causou uma estranheza aí, né, para alguns músicos. E apesar dos autores não saírem vitoriosos, eles não ganharam, né, esse festival, mas a polêmica que suas músicas causaram foi suficiente para transformá-los em astros. Então, eles começaram a ganhar destaque, aí eles se tornaram astros, né, a partir desse momento, e eles deram início a um movimento muito importante da nossa música, né, que foi aí quando surgiu também o tropicalismo, né, que o tropicalismo foi criado por Gil e Caetano, justamente que eles eram inspirados também na antropofagia de Oswald de Andrade, né, que pegava elementos de fora, né, elementos da cultura estrangeira, e incorporavam na cultura brasileira, né, transformando assim numa arte mais global. Então, o tropicalismo ele também misturava muito esses elementos, né? O tropicalismo misturava a cultura pop mundial com a MPB. Então, não era uma coisa que causou estranheza para alguns, porque defendiam o purismo da música, né? E quando realmente houve essa mistura, né, revolucionou também a nossa música. O tropicalismo, que misturava a cultura pop mundial com a MPB, misturou ritmos como baião, rock e samba, né? E misturou o antigo com o moderno. Queriam fazer uma música que fosse universal. Como falei assim, eles não queriam transformar numa arte mais global, né? Eles assimilaram a cultura que vinha de fora com o que estava se fazendo aqui também no Brasil e misturaram, criando uma música, né, universal, uma música que misturava vários elementos. Aí na imagem é um grande álbum, fez muito sucesso na época, que tem vários artistas, né, que é o Tropicalia Opponent Circense, que foi um álbum lançado no período e, enfim, que tem vários artistas nele, então de Novos Baianos, Gil e Caetano, então são grandes nomes. O rock no Brasil, ele começou a aparecer nos anos 1950, né, com os irmãos Tony e Celi Campelo, que teve uma música que fez muito sucesso na época chamada Estúpido Cupido, né? Vendeu mais ou menos 120 mil cópias nesse momento, então foi uma música que estourou e mais ou menos aí é que dá um marco para o rock brasileiro, né, com a música Estúpido Cupido dos irmãos Tony e Celi Campelo. Aí, mas assim, foi na década de 1960, com a popularidade de Roberto Carlos e a Jovem Guarda, que o rock ele começou realmente a ganhar mais destaque. A gente tem um marcozinho, um Estúpido Cupido, né, dos irmãos Tony e Celi Campelo, mas é a partir da Jovem Guarda que o rock ele começa a ganhar mais destaque aqui, né, que começa mais a aparecer, porque é com Roberto Carlos, na Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlé, que a guitarra, por exemplo, ela começa a ser introduzida na música brasileira, né? Foi criticada por alguns, mas que foi muito importante, porque foi a partir desse momento também que o rock começou a ganhar mais força no Brasil. Com versões de canções americanas, né, e outros originais, com letras que hoje também são consideradas ingênuas e risíveis,
O movimento da Jovem Guarda, ele dominou as rádios do Brasil. Então, o programa Jovem Guarda e a música, né, que o Jovem Guarda não ficou apenas num estilo musical, foi também comportamento, a moda, né, as pessoas se vestiam igual aos seus ídolos, né, falavam algumas gírias, nesse período, como broto, brasa, enfim, coroa. Então, a Jovem Guarda, ela dominou as rádios, então todo canto você ouvia músicas nesse estilo e que ajudou, né, o desenvolvimento do rock. Após o tropicalismo, o rock brasileiro ele sofreu uma forte crise de identidade, certo? Então esse estilo musical havia perdido a sua característica principal, que era a rebeldia. Alguns críticos até falam que alguns músicos, alguns roqueiros nesse período, eles sofreram de uma identidade MPBista, né, da MPB. Então eles tinham muito mais elementos da MPB brasileira do que, vamos dizer, do rock em si. Eles tinham perdido mais essa rebeldia. Então muitas bandas brasileiras de rock que surgiam durante esse período, eles copiavam também os estilos de bandas estrangeiras. Então, faltava uma música autenticamente brasileira. Nesse momento, depois o fim do tropicalismo, né, então a música ela teve uma crise de identidade, o rock teve uma crise de identidade, o que era nosso de verdade. Porque muitas bandas, elas até copiavam, vamos dizer, bandas que faziam sucesso, até a Jovem Guarda também, ele teve elementos assim de fazer versões de músicas dos Beatles, por exemplo. Então, assim, estava se sentindo a necessidade de uma música autenticamente brasileira, né? Assim, uma música, um rock que tivesse a cara do Brasil. Aí o Brasil, ele vivia um marasmo cultural, né? Fato que pode ser explicado pela forte repressão militar que os artistas sofriam nesse período, né? Tendo como submeter suas músicas ao crivo da censura. Então, no período da ditadura, né, que foi de 64 a mais ou menos 86 por aí, os artistas, não só na música, como em vários outros segmentos, né, da arte, eles tinham que passar, às vezes, por esse crivo da censura. Então, eles só podiam expressar sua arte se algum censor aprovasse. Então, muitas obras foram proibidas nesse momento. E consequentemente, o Brasil sofreu esse marasmo por causa dessa repressão. Enfim, muitas obras elas foram proibidas, muitas obras foram censuradas na música, na novela, no teatro, no cinema. Então, assim, foi um momento que causou um certo marasmo. Aí, no entanto, nos anos de 1970, Raul Seixas e Rita Lee, eles, mesmo assim, com toda essa repressão, eles mantiveram aceso a música ainda que reverenciava seus fãs. Então, é uma música ainda que falava do rock, né? Rita Lee mesmo foi uma artista que durante a ditadura ela foi presa, ela estava grávida, né, quando ela foi presa nesse período. E curiosamente, a primeira pessoa que foi visitá-la na cadeia foi Elis Regina. Elis Regina, que tinha criticado a guitarra elétrica na música brasileira, que tinha feito protestos contra as guitarras elétricas na música brasileira. Então, ela foi uma das primeiras artistas que foram lá visitar e dar apoio a Rita Lee nesse momento, né, da ditadura militar. E na década de 70, as músicas que foram feitas por Rita Lee e Raul Seixas, ainda hoje, são bastante conhecidas pelo público, são bastante escutadas, né? E existe até um bordão, uma frase que as pessoas ficam brincando, dizer, você às vezes está numa festa, as pessoas falam, toca Raul, né? Então, até um músico maranhense chamado Zé Cabaleiro, ele fez uma música com essa brincadeira de toca Raul, né? Porque às vezes ele está tocando, no meio da música, alguém vai e grita, toca Raul, né? Então, porque ele foi um dos grandes nomes do rock brasileiro, Raul Seixas, o baiano Raul Seixas. Aí, o início da década de 1980 marca o fim da ditadura, né? Então, assim, a ditadura militar acabou e isso, o rock volta a ganhar a voz. Então, a música tem um respiro, a censura, né, não existe mais, assim, os artistas eles não precisam mais passar por o crivo do censor, né? Não precisam mais ter a sua música aprovada para ser divulgada ou não. Então, assim, aí começam a surgir vários nomes, né? Então, tem o lançamento de
Você Não Soube Me Amar, né, da Blitz, em 82, que vocês veem aí a foto da banda Blitz, que foi muito sucesso na década de 80, que misturava rock com humor também, foi liderado por Evandro Mesquita, que ainda hoje está na ativa, ele é um cantor e ator, né, bastante conhecido. No início da carreira também, na Blitz, tinha a cantora Fernanda Abreu, né, que depois ela fez carreira solo e ainda hoje, né, ela canta, faz sucesso. Né. E também, nesse período, também foi lançado Menina Veneno, que é do cantor Richie, era um cantor inglês naturalizado no Brasil. Né. Então, Você Não Soube Me Amar e Menina Venena, né, abriram as portas para o surgimento de uma enorme quantidade de outras bandas que vieram do Brasil todo, né? Então vieram por todas as partes do Brasil. E tem até uma curiosidade, assim, a banda Legião Urbana, que fez muito sucesso no Brasil todo, já pediu ajuda, assim, por exemplo, a Blitz para tocar num show, né? De uma reportagem de Renato Russo mesmo, ele falou sobre isso, né? Que pediu para Evandro Mesquita para tocar e ele achou que Evandro Mesquita não tinha sido tão legal com eles porque botaram eles no final do show da Blitz. Né? Mas ele disse assim que foi histórico, porque quando terminou o show, eles nem avisaram para o público que ia ter uma nova banda. Né? Então, eles correram para o palco, a pessoa da Legião Urbana começou a montar os instrumentos correndo. Então, quando o público viu que ia ter mais atração, e que começaram a tocar rapidamente, então ele viu que as pessoas que estavam indo embora voltaram para tocar esse show. Isso foi num comecinho da carreira da Legião Urbana, e depois a Legião Urbana ficou muito maior, né, do que a própria banda Blitz. Aí as gravadoras também disputavam as bandas, e a maioria dos grupos surgidos nesse período ainda estão na ativa. Então tem muita banda que surgiu nesse momento, que ainda hoje, né, a gente tem. Surgiu Titãs, por exemplo, ainda está na ativa, né, Barão Vermelho com Cazuza, mas o Barão Vermelho ainda está nativo. Então, muitas bandas que surgiram nesse momento, né, ainda hoje a gente conhece, Kid de Abelha, Paralamas de Sucesso, né, que são grandes nomes do rock brasileiro que surgiram na década de 80. Essa geração também é responsável pelo aprimoramento de novas técnicas na gravação. Né? Então, viveram seu auge se apresentando também num programa de TV que era muito conhecido na época, né, Chacrinha. Então, Chacrinha, ele foi conhecido também por ter lançado muitos artistas. Aí você vê a foto, né, do grande apresentador pernambucano, por sinal, Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha. Então, ele revolucionou também a arte brasileira, os programas, né, que ele se apresentava com umas roupas bem características, né, coloridas, né, tinha uma sanfona também que ele usava muito, né, no programa, e às vezes ele tinha uma brincadeira de troféu abacaxi. Enfim, muitos artistas foram lançados e se apresentavam no programa. Né? Chacrinha começou também umas coisas assim, tinha umas chacretes que dançavam no programa, né, como Rita Gabilac, que fez muito sucesso na época, era uma dançarina de Chacrinha. Então, assim, foi um grande artista e ele fazia também caravanas, né, do programa em várias cidades do Brasil, com algumas bandas também que eram lançadas no programa dele. A partir de 1985, o rock brasileiro despontou como um movimento musical amadurecido, né, que mobilizou uma grande parcela da juventude brasileira, firmando-se ao longo da década com diferentes estilos em diversas partes do país. Né? Em Brasília a gente teve Paralamas do Sucesso, a Plebe Hood, e a Legião Urbana também, Capital Inicial, também surgiu em Brasília. Então, Brasília também é considerado como um grande celeiro do rock brasileiro. Então, muitas bandas surgiram e ainda surgem de lá. Né? No Rio de Janeiro, nós tivemos a Blitz, Kid de Abelha, certo? E o Barão Vermelho, que também era com Cazuza. Né? O Barão Vermelho começou com Cazuza, né? Alguns álbuns, depois Cazuza fez carreira solo e o Barão Vermelho continuou. O que muita gente comenta, né, assim, porque que o Barão Vermelho, ele conseguiu, né, se firmar mesmo com a saída de Cazuza, né, então, assim, que ele foi um dos grandes nomes e é um dos grandes nomes do rock brasileiro. Então, além de ser um grande poeta, né, então, que tinha letras maravilhosas, né, e ele foi líder de uma das bandas que ainda hoje está na ativa,
né, e que sobreviveu mesmo sua saída. Aí em São Paulo também tivemos o Titãs, né, e o RPM, e o RPM é a primeira banda de rock a alcançar 1 milhão de discos vendidos. Então, esse período foi muito rico para os roqueiros brasileiros. Então, além deles inovarem na gravação, então, algumas bandas, por exemplo, feito o RPM, eles começaram a vender milhões de cópias, né? O álbum foi Rádio Pirata ao Vivo, então foi um álbum que fez muito sucesso para o RPM. O Titãs ainda está na ativa, né? Começou com a banda enorme, tinham 8 músicos, né? Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Branco Melo, Sérgio Brito, enfim, Tony Bellotto. E hoje eles estão agora um power trio, né? Porque o primeiro a sair do Titãs foi Arnaldo Antunes para fazer carreira solo. Aí depois foi Nando Reis, pouco depois da morte de Marcelo Fromme, que era um dos músicos do Titãs, que infelizmente ele faleceu, ele tinha ido correr na rua e foi atropelado, né? Infelizmente não resistiu. Aí Paulo Miklos também, que também é ator, né? Hoje em dia também saiu do Titãs, e ficou um power trio, que acho que Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto, né? São os remanescentes do Titãs. Bom, na década de 80, tivemos Chacrinha, o programa do Chacrinha, que fez muito sucesso e ajudou bastante os músicos. Na década de 90, 1990, surge no Brasil a MTV Brasil, né? Que então foi uma emissora que oferecia a oportunidade de divulgação de bandas que estavam em início de carreira. Então, assim, foi um momento também muito rico para a música, porque surgiu a era dos grandes videoclipes. Então, assim, com esses grupos de destaques do período, tiveram suas clipes veiculados no canal, ganhando mais projeção nacional. Então, tinha vários programas da MTV, né, que até estimulavam e lançavam vários artistas. Então, muitos clipes surgiram nessa época, então muitas produções musicais, né, de vídeo música, começou a ganhar bastante força nesse período. Então foi um momento também muito rico. A MTV tem uma importância também muito para a música dos anos 90, né, que ela também foi um veículo que lançou muitos artistas. Então, e outros artistas que já tinham uma base, que já tinham um público na música, mesmo assim, eles começaram também a aprimorar os seus videoclipes. Então foi um momento também de melhoria na produção visual também dessas músicas. Aí, além da MTV, né, que tivemos na década de 90 e ainda hoje existe esse canal, né, surgiu também festivais alternativos importantes, né, para a divulgação da música do rock brasileiro. Um deles foi o Abril pro Rock, né, aqui em Recife. O mês do evento, por exemplo, não foi escolhido aleatoriamente. Os meses de janeiro e fevereiro já tinham, assim, janeiro, fim de férias, fevereiro, carnaval, né, então tinha o risco, né, de muitas pessoas não irem por causa do carnaval. Aí em março, o público já visado corria o risco de estar sem dinheiro por conta, né, que brincou o carnaval em fevereiro, né, os 4 dias de folias, a semana pré, semana pós. Então, estaria sem dinheiro, então março seria muito risco ter o festival. Enfim, em junho também tinha o São João, né? Em maio, o risco de chuva era muito grande, e em junho tinha o São João, que também, como o carnaval, é uma festa bastante divulgada e vivida aqui em Recife. Aí o mês que escolheram foram abril, que acabou dando nome para o festival, Abril pro Rock. Né? Esse já é um encarte, né, a foto que vocês estão vendo, do festival do ano passado, Abril pro Rock, que ele começou, né, no início da década de 90, mas ainda hoje, né, está na ativa. Não tivemos esse ano por conta da pandemia, mas assim, enfim, é um festival que ainda hoje tem grande peso e ainda hoje acontece. A primeira edição do Abril pro Rock aconteceu no dia 25 de abril de 1993, né, com apenas um dia de festa. Né? Depois, em outras edições, Abril pro Rock ganhou outros dias. Né? Mas nesse início, foi apenas um dia, um domingo, né, que o festival recebeu 12 bandas, começaram a se apresentar às 5 horas da tarde, num domingo, certo? No extinto Maluco Beleza. Maluco Beleza era um espaço de shows que
foi palco de grandes shows no Recife durante um bom período. A ordem da apresentação dessa primeira edição do Abril pro Rock foi na base do sorteio, certo? Sobrando para Chico Sainz e Nação Zumbi abrirem o evento e o Maracatu Nação Pernambuco fechar a noite. Então, não foi uma escolha de sorteio, assim, não teve ninguém privilegiar um e outra banda não, né? Então, foi mais sorteio, então quem abriu a noite nessa primeira edição foi Chico Sainz e Nação Zumbi, né? E quem fechou a noite foi a Nação Pernambuco. Ainda se apresentaram nessa mesma noite a banda Mundo Livre S.A., né? Paulo Francis Vai Pro Céu, Lula Cortes e Má Companhia, e entre outros artistas. Na imagem a gente vê o álbum da Mundo Livre S.A., Samba Esquema Noise, que foi lançado em 94, junto com o álbum de Chico Sainz e Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Então, esses dois álbuns, eles são considerados um grande marco para a música pernambucana. Então, os dois foram lançados em 94 e que revolucionou o jeito de fazer a música, né? Então, porque se falava que antes tinha faltado um pouquinho, quando acabou o tropicalismo, faltava um pouquinho da identidade da música brasileira. Aqui nós tivemos uma música que era muito autêntica, que foi no Mangue Beat, né, com Mundo Livre S.A. e Chico Sainz Nação Zumbi, né, que começou também essa mistura das músicas, né, do hip hop, do rock, com as músicas populares, né, de Recife, de Pernambuco. Aí depois da primeira edição do Abril pro Rock, né, desse evento, a música de Pernambuco ela ganhou muita visibilidade, né? Então, gravadoras, a própria MTV também, então muitos jornalistas, né, especializados em música vieram, né, começaram a prestar atenção no que se estava fazendo aqui em Recife. Então foi um marco muito grande, né, um passo muito grande para a nossa música pernambucana, né? Então era a música de verdade de Pernambuco que estava ganhando o mundo, né? Então assim, na segunda edição, por exemplo, do Abril pro Rock, então já vieram bastante pessoas, né, de fora, né, até olheiros, vamos dizer, de gravadoras, porque o Abril pro Rock, ele começou também, ele ganhou uma fama no início de lançar muitas bandas, né, muitos nomes, muitas bandas depois faziam questão, pediam para tocar no Abril pro Rock, que foi uma grande vitrine, principalmente para as bandas que estavam começando, e bandas do Brasil todo, e até alguns lugares do mundo também vieram tocar no Abril pro Rock. Né? Então, assim, né, depois da primeira edição do evento, a música de Pernambuco nunca mais foi a mesma, certo? Artistas, jornalistas, produtores de todo o Brasil aportavam no Recife para prestigiar e participar e cobrir também o festival. Então, assim, até a MTV deu uma edição especial, né, uma atenção especial para o evento. Então, assim, foi um momento muito importante para nossa música. Certo? Então, e ganhou, assim, muitos artistas se apresentaram, foram conhecidos, né, no Abril pro Rock. Então, bandas como o Rapa, Raimundos, Los Hermanos, Pitty, todos esses artistas também se apresentaram no Abril pro Rock e, querendo ou não, ganharam um bom destaque. E outro movimento também muito importante, além do rock aqui no Brasil, foi o punk rock, né? E o punk rock, curiosamente, ele surge quase que simultaneamente, certo? Ele surgiu na Inglaterra, né, na década de 70, né? E também apareceu aqui no Brasil mais ou menos nesse período, né? Então, aí as primeiras manifestações do punk no Brasil surgiu por volta de 1977, certo? Com publicações de revistas especializadas, né? Jornais e discos. Então, começou a surgir aí, né? Porque também bandas como Sex Pistols, como Ramones, já estavam fazendo sucesso também, já estavam ficando populares. Então, aqui também começou a ter uma movimentação do punk. E tem algumas controvérsias, né, sobre as características e os objetivos do punk no Brasil, né? A primeira versão afirma que os punks brasileiros criticavam o regime militar implantado, né, pelo golpe de 64 devido à censura e à repressão violenta. Então, assim, eles criticavam, né, essa repressão, esse momento, né, que o Brasil vivia. A segunda versão afirma que a manifestação do punk no Brasil, por exemplo, deu-se apenas na moda, né? Tem algumas marcas de roupa famosas que lançou uma moda punk, por exemplo. Né? E a última versão a última versão, além dessa da moda, afirmava que o punk era um movimento
perigoso, né? Então, assim, teve um jornal, né, no sul do país que falou mal dos punks, né? Diziam que eles só queriam a desordem, né? Que se drogavam, que eram violentos. Isso causou um preconceito, né, com o movimento. Então, muitos até debateram que não era uma grande parte da população, alguns realmente, né, que se diziam do movimento punk, né, eram violentos mesmo, vândalos, mas isso era uma pequena parte, né? A grande maioria também tinha, né, o espírito do faça você mesmo, né, de questionar, né, de protestar para a situação que o país vivia, né? Então, o momento atual também, né? O rock ele surgiu num momento de opressão aqui no Brasil. Então, o objetivo principal deles justamente era esse questionamento, né? Essa a voz que eles queriam ter, né? De falar e de se expressar. O punk no Brasil, ele acabou sofrendo uma divisão. Existia, por conta, né, dessa publicação do jornal, né, então tinham os punks desordeiros, né, os que desejavam apenas a destruição, né, a violência e a luta sem razão, né, e os punks considerados conscientes, né? Então tinha os punks conscientes que eram mais politizados, socialistas, né, que criam no uso da inteligência e da razão, né, da expressão do movimento. Então ele acabou sofrendo, o punk, essa divisão, né, os que só queriam a violência, só queriam a baderna, e os que queriam realmente fazer um movimento consciente, né, baseado na razão. Os primeiros registros de bandas punk ou inspiradas nesse movimento aqui no Brasil deu-se por volta de 1978, né, com a banda AI-5, né, Restos de Nada, que foram as primeiras bandas que surgiram, né, com estilo punk aqui no Brasil. Depois, né, tivemos Olho Seco, Ratos do Porão, que ainda hoje está na ativa, né, liderado por João Gordo, né, que além de João Gordo ser o vocalista do Ratos do Porão, ele também virou apresentador, né, ele chegou a apresentar também programas da MTV, né, enfim, de entrevistas e de crítica também musical. Tivemos também Cólera e Os Inocentes. Esse aí na foto que vocês estão vendo é um dos álbuns do Ratos do Porão. Em meados dos anos de 1980, o punk foi conquistando também outras cidades, né? Começou lá em São Paulo, né? Mas ganhou outras cidades do Brasil. No Rio surgiu Coquetel Molotov, certo? Em Brasília, o Aborto Elétrico, que foi a primeira banda de Renato Russo, né? Então a Legião Urbana surgiu justamente, né, do Aborto Elétrico, que foi primeiro considerado punk, né, que Renato Russo também foi considerado um punk no início da carreira, né? Em Salvador tinha Camisa de Vênus, né, que foi liderado por Marcelo Nova, e Raul Seixas também, ele tem uma participação na Camisa de Vênus. Em Porto Alegre, Os Replicantes. Em Recife, Egoísmo. E bem mais tarde, Devotos. Devotos, a princípio, era chamado Devotos do Ódio, mas como ele disse que esse nome causava, vamos dizer, uma interpretação errada do que eles queriam, né, a banda passou a ser chamada Devotos. Enfim, o Devotos ele surgiu mais ou menos no Alto Zé do Pinho, né, ainda hoje estão na ativa. Né, uma banda, existe até uma lenda, não sei se é uma lenda, mas alguns teóricos falam que eles até chegaram a produzir os próprios instrumentos, né? Que eles pegaram sucata do lixo e produziram seus instrumentos. Então foi uma banda que fala muito dos problemas sociais, né, da atualidade, né? E foi lançado também a rádio Frei Caneca. Eles chegaram também a se apresentar no Abril pro Rock, né? Então a banda liderada por Canibal, que ainda hoje eles fazem sucesso, enfim, e estão na ativa. Bom, hoje nós estudamos, né, sobre um pouco da música, o rock surgido no Brasil, né, e o punk rock surgido no Brasil. Né? E quem tiver curiosidade pode pesquisar. Eu sei que muitas bandas ainda são conhecidas, estão ativas e são bastante populares, mas só pesquisar, ouvir nas suas playlists, colocar o rock brasileiro, o punk rock, né, surgido aqui em Recife e no Brasil. Até a próxima!